Tudo bom? Quintos anos. Hoje a nossa aula ela está sendo gravada, porque é dia de reunião de professores. E hoje eu estou aqui com o Coroa, porque hoje a gente vai ter um panorama do primeiro reinado. Então, para a gente se lembrar do que aconteceu aqui, fazer uma volta completa no nosso conteúdo, nós lembramos que a família real voltou para Portugal, deixou aqui seu filho Pedro, que recebe o título de Dom Pedro I, e ele ficou aqui no Brasil para reinar. Lembrando que essa coroa não tem nada a ver com a nossa coroa brasileira, porque a nossa coroa do Império Brasileiro, ela era uma coroa daquelas redondinhas, tá bom? Mas isso é para lembrar para vocês que nós vamos, durante este módulo, falar apenas sobre o reinado, que teve algumas fases interessantes aí no meio. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do primeiro reinado. Lá na sua página 117, você tem ali a bandeira do Brasil Imperial. A coroa que nem foi de Dom Pedro I, que foi do seu filho, Dom Pedro II. Foi ele que basicamente vai entrar aqui depois como nosso imperador, como nosso príncipe regente, depois rei. Então, para a gente entender um pouquinho o que é a monarquia. Monarquia ela é um regime de governo onde o rei ele pode ter, e normalmente ele tem, poderes absolutos. Significa que é ele que manda, que desmanda. Então, o que o rei fala é lei. Apesar de que no Brasil a gente teve um reinado um pouco diferente com Pedro I. O que aconteceu? Durante esse reinado, ele não teve um regime monárquico completamente determinante. Significava que a palavra do rei ela não tinha tantos poderes assim, porque ele tinha aqui uma assembleia constituinte, deixada por quem? Por seu pai, Dom João VI. Então você tinha pessoas da nobreza que não estavam tão interessadas assim no desenvolvimento do nosso território. Então ele deixa aqui seu filho como príncipe regente, só que Pedro fica com os poderes dele bem reduzidos. Por quê? Pedro ele queria desenvolver o Brasil para deixar o país como seu próprio império. Só que o que acontece? A Assembleia Constituinte ela impede muitas das decisões de Dom Pedro e ele acaba conseguindo mandar, ter autoridade apenas no Rio de Janeiro, e o restante do Brasil fica meio que contrário às suas decisões. Então, lá na sua página 117, a gente tem as características da monarquia. É importante que você marque na sua apostila. Então, a gente fala que na monarquia, quem impera, quem governa é o monarca. O monarca é só uma outra palavra para rei ou para rainha, tá bom? Esse regime de governo aqui, entrou o rei, ele está ali ocupando seu cargo. Só existem duas formas deste rei deixar o governo. Primeiro, ou esse rei morre, o seu falecimento, ou ele abdica do seu trono. Significa que ele vai abrir mão do seu trono e ele vai passar para o próximo da sua linhagem. Normalmente, o filho, ou em alguns casos ali, se não tiver o filho homem, o próximo sucessor homem da sua linhagem real. Lembrando que nem todas as famílias reais colocavam suas filhas como rainhas ou como príncipe regente, tá bom? E aqui nós vemos um caso desses, mas é um pouquinho mais pra frente ainda na nossa história do primeiro reinado. Então, o que aconteceu? Dom Pedro ficou aqui, ele não tinha poderes totais, porque ele tinha uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? É um grupo de pessoas, no caso aqui escolhidas pelo próprio rei, para criar as leis, para criar a Constituição, que é um conjunto de normas, de regras, nas quais aquela sociedade vai ter que viver. Então, nós temos uma Constituição que cuida dos nossos direitos e dos nossos deveres. E o que acontece? Nós vivemos de acordo com essas leis do nosso país. Aqui também estavam sendo criadas essas leis. O problema é que essas leis diminuíam muito os poderes de Dom Pedro. E o que acontecia? Ele ficava amarrado às coisas que ele gostaria de fazer, mas não podia. Então, Dom Pedro ele tinha vontade de fazer alguma coisa, vinha essa Constituinte e falava assim:
Não vai fazer nada disso, nós queremos que as coisas funcionem dessa forma. Isso era um grande problema e a gente vai chamar isso tudo de guerras da independência, onde estes constituintes, esse povo da corte que estava vivendo no Brasil, queria o quê? Queria os poderes totais e fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Eles não tinham interesse de que o Brasil se desenvolvesse e tornasse um país independente. Por quê? Eles teriam que trabalhar muito para conseguir uma vida semelhante à que eles tinham em Portugal, que eles acabaram deixando lá. Então, o que acontecia? Eles tinham medo de empobrecerem aqui no Brasil, já que o Brasil, nesse momento, ele perde todas as relações comerciais que ele tem com a Inglaterra e essas relações voltam a acontecer por meio de Portugal. Então, eles deixam de ganhar dinheiro da maneira que estava sendo feita antes. Então, os próprios fabricantes, aqui, os próprios fornecedores, faziam seus próprios negócios junto com a Inglaterra. E assim eles ganhavam mais dinheiro. Agora, eles tinham Portugal no meio, que cobrava taxas e impostos de cada mercadoria que saía do Brasil e ia para a Inglaterra. O que tornava o povo que estava vivendo aqui, os fazendeiros, os fabricantes, o pessoal da cana-de-açúcar, todas as pessoas que trabalhavam aqui, elas se tornavam super dependentes de Portugal e isso não era nada interessante para elas. Elas preferiam voltar ao domínio e voltar a viver numa colônia. Seguindo, um pouquinho mais adiante na sua apostila, na página 118, você vai ter um pouquinho dessa informação sobre a monarquia constitucional. Significa que o rei tem poderes, mas existem uma série de normas que são as constituintes. O que acontece? Hoje, para a gente entender, nós também temos uma Assembleia Constituinte, fica ali em Brasília, nós temos também a nossa Constituição e nós vivemos no Brasil de acordo com o que a nossa Constituição nos permite, ela que diz quem vai preso, quem não vai, o que eu posso fazer e o que eu não posso. Aqui também tinha uma constituinte. O grande problema é que essa constituinte ela não olhava para as necessidades da população. Ela olhava somente para as necessidades que a gente vai chamar de burguesia, que era aquele pessoal rico que estava aqui. Então, eles só tinham interesse neles mesmos. Toda essa situação entre Dom Pedro, que a gente vai chamar Dom Pedro I, e todo esse pessoal dessa corte, dessa constituinte, não estava nada legal. Então, o que acontecia? Eles começaram a ter pequenas guerras, pequenas batalhas entre si. Então, o que acontecia? O Brasil já tinha uma parte que era mais desenvolvida, que era o Nordeste. Então, os estados do Nordeste, nessa época aqui, se organizaram e começaram a criar motins. Motins é quando você vai criar pequenas guerras, pequenas batalhas contra aquele que seria o seu líder, no caso, o rei. Então, eles começam a criar essas pequenas batalhas. Dom Pedro manda o exército do Rio de Janeiro para o Nordeste e essas batalhas são chamadas de Guerras da Independência. Você vai encontrar lá na página 118. O que essas guerras da independência tinham, na verdade? Qual era o interesse? Primeiro, diminuir ainda mais o poder de Dom Pedro I. Segundo, fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia, o que não era nem de perto interesse para Dom Pedro I. Você tem até na sua apostila um mapa, que é este aqui, que mostra como era a divisão do Brasil nesse período aqui, que não precisa e não é igualzinho ao Brasil que nós temos hoje. Por que a gente fala que não precisa ser igualzinho? Porque o Brasil passou por outras pequenas guerras, por outras pequenas batalhas e teve grandes mudanças no seu território, inclusive nas formações dos estados. Então, quando nós falamos aqui da independência, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha e-mail, a gente não tinha meios de comunicação que fossem rápidos. Então, havia uma grande demora para que as pessoas ficassem sabendo que o Brasil era um país independente. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, que já tinha se tornado independentes da Inglaterra há pouco tempo antes, do Reino Unido há pouco tempo antes. O que acontece
acontece aqui? Neste momento que os demais países começam a descobrir, de certa forma, né, que o Brasil está independente, é criado então um tratado de paz e de amizade. O que falava esse tratado? Que Portugal deveria reconhecer que o Brasil agora era um país independente e não mais uma colônia. Significava que Portugal não deveria mais dar suas opiniões por aqui. E a gente vai ver se realmente isso aconteceu. Então, esse tratado aqui, ele foi super importante. Por quê? Dava liberdade ao Brasil de tentar começar suas renegociações com os demais países do mundo. Isso tudo, gente, tá na sua página 119. Lembrando que a Pro tá fazendo uma retomada aqui de tudo que nós já vimos. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa nossa Constituição. Então, quando você vai comprar seus cacarecos na 25 de março, você vai lá e você não sabe o que aconteceu nessa data. Então, quando a gente tem ruas, a gente tem bairros que têm nomes de datas, ou praças com nomes de datas, é importante a gente saber o que aconteceu naquela data. Então, olha lá, em 25 de março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição do Brasil. Duas coisas acontecem aí. A Constituição, a Pro já falou, eram os conjuntos de leis, de direitos e deveres do cidadão brasileiro. Quando fala que ela foi outorgada, significa que ela foi assinada e ela foi feita por uma pessoa que aqui não levou em consideração o que estava sendo olhado pela Assembleia Constituinte e visava somente os direitos e as necessidades da monarquia. Significa que o rei assina, ele torna essa Constituição um decreto, só que esse decreto visa somente o seu governo, a sua monarquia. Significa que tudo aquilo que a Assembleia Constituinte estava fazendo, embora pensasse um pouquinho, bem pouquinho, no povo, essa aqui praticamente pensava zero na população. Por quê? A Assembleia Constituinte, ela era o pessoal rico, era o pessoal rico, era a corte, era aquele cara que tinha dinheiro. Então, ele pensava em ter mais dinheiro. O rei, gente, ele já vinha de uma família super rica e o que ele queria ficar? Cada vez mais rico e ele queria ficar cada vez mais famoso, colocar o Brasil dentro do mapa. E então, o que acontece? Aquela Assembleia Constituinte começa a criar esse conjunto de regras e normas, olhando para o próprio bolso, mas também pensando em como poderia fazer para melhorar a sua situação por aqui. O rei, quando cria aqui esse decreto, e a gente fala que essa Constituição ela foi outorgada, quer dizer que ela entrou com força de decreto, assinada pelo rei, e ela vai olhar para as necessidades do nosso monarca. Então, olha só, essa Constituição que a gente fala aqui, que acontece no primeiro reinado, ela leva muito mais em consideração as necessidades e os desejos da população rica que estava aqui do que realmente se importava com o território. Na verdade, ninguém que estava aqui se importava tanto assim com o território. Tanto que a gente olha nesse período aqui do reinado, depois que o rei Dom João vai embora, nós não temos nada de grande desenvolvimento acontecendo aqui no Brasil. Então, o Brasil, ele para o seu processo de crescimento e a gente fala que ele ficou paradinho ali, estagnado, sem nenhum tipo de avanço. Então, olha só. Quando a gente fala aqui da Constituição de 1824, que está lá na sua página 120, nós falamos que o nosso governo ele passou a ser monárquico, hereditário, significava que o rei, quando morresse, iria passar todo esse reinado para o filho dele, ou se ele abrisse mão, iria passar para o filho dele. Ele era um governo constitucional com uma organização política e administrativas centralizadas. E ponto final. O que queria dizer isso? O rei mandava e o restante obedecia. Agora é com vocês. Vocês vão fazer os exercícios de 1 até o exercício de número 5.
Lembrando que eu vou colocar 2 vídeos aqui, porque são 2 aulas. Esse é o vídeo da primeira aula. Na sequência, nós vamos saber o que aconteceu depois de outorgada essa Constituinte. Nós vamos descobrir o que aconteceu nesse Brasil no primeiro reinado.